Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1, meus queridos irmãos, versos de 4 a 6. Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 6. Efésios 1, versos 4 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 1, versos de 4 a 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor, nessa noite na tua presença, regozijando-nos e nos alegrando com o teu imenso amor por nós. De fato, Senhor Deus, a tua palavra, ela tem nos mostrado e nos ensinado a grandiosidade e a soberania do teu amor. Temos aprendido quão grande o Senhor é e o quão necessitado nós somos de Ti. E nós cremos no poder da Tua palavra. Por meio dela, nós somos convencidos da verdade. Por meio dela, nós somos quebrantados e ensinados. Por meio dela, somos transformados e santificados. Por isso, em nome de Jesus, pedimos, abre nossas mentes para entender a verdade e produz em nós a admiração que devemos ter por quem Tu és e pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão em Cristo Jesus, você que está aqui essa noite, deixe-me fazer algumas perguntas para você. Você se alegra realmente, você tem a alegria na doutrina da eleição, da soberana eleição de Deus? Você considera ela afrontosa ao ser humano? Você considera como uma preciosa bênção de Deus a verdade de que Deus escolheu você para ser dele e para ser salvo? Você deveria fazer isso, porque esse texto que nós estamos lendo e meditando é uma adoração que Paulo convida a igreja em Éfeso a fazer diante de Deus. E dentre as razões, uma das primeiras razões por que devemos adorar, bem dizer, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo, é porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, não podemos adorar a Deus apropriadamente por sua grande salvação se nós negamos ou nos esquivamos da sua verdade, da doutrina, da mensagem clara de que Deus é soberano em escolher os que lhe pertencem. Aliás, existem muitos cristãos que negam abertamente essa doutrina, que não concordam com ela. Eles sempre reivindicam ser mais moderados, balanceados, que a coisa não é bem assim, nós precisamos ver os dois lados. Muitos outros dizem que acreditam nela, mas abandonam rapidamente porque acham que é uma doutrina difícil e porque causa divisão na igreja. Mas a verdade é que a carta escrita para produzir unidade na igreja começa com essa doutrina da eleição. Portanto, ela não produz divisão, ela produz exatamente o contrário. Dois grandes pregadores da história da igreja, Dr. Martin Lloyd Jones, um pregador galês que foi pastor durante muitos anos na Inglaterra, e João Calvino diziam em seus sermões que esconder o que o Espírito Santo revela na sua palavra para nossa edificação é pecado. Portanto, se está na Bíblia, é para nós estudarmos e meditarmos. É nosso dever nos aprofundar na palavra de Deus. É nosso dever permitir que ela fale conosco, que ela remodele nosso modo de pensar, que ela fale aos nossos corações do modo que Deus pretendeu que falasse. Eu não posso julgar que doutrina é mais importante do que a outra, uma vez que Deus colocou todas elas na sua palavra, para que eu aprenda. Como diz no capítulo 29, verso 29 de Deuteronômio, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E essa é uma verdade revelada que está aqui na palavra de Deus.
aqui nos versos 4 a 6, Paulo diz que o porquê Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Ele começa a descrever essas bênçãos que Ele nos concedeu por meio de nosso Senhor Jesus e faz 3 afirmações nos versos 4 a 6 para nós. Primeiro, Ele nos diz que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, perfeitos. Depois, no verso 5, Ele diz que Deus nos destinou para sermos os seus filhos em Cristo. E no verso 6, Ele diz que Deus nos agraciou para que a sua graça seja louvada em Cristo Jesus. O ponto dessas 3 versos é que Cristo é o centro, Deus é o grande autor e nós somos os alvos dessas coisas incríveis que Deus decidiu fazer por nós. A mensagem desse texto, meus irmãos, é clara. Deus nos escolheu para sermos consagrados como seus filhos perfeitos, para que a sua gloriosa graça seja louvada. Eu não sei o que vocês pensam, mas essa é uma afirmação extraordinária, incrível, grandiosa. Deus nos escolheu para sermos consagrados a Ele como seus filhos perfeitos, para que a sua gloriosa graça seja louvada. Essa é a mensagem desse texto. Aliás, é a mensagem da Bíblia inteira. É a mensagem da Escritura para nós. Eu quero ver com vocês essas 3 coisas essa noite. Primeiro, Deus nos escolheu para sermos perfeitos. Veja o verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa pequena preposição inicial, que a nossa Bíblia traduz como assim como, ela pode ter a ideia de causa. Ou seja, por que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Porque Ele nos escolheu. Tem esse sentido aqui. Pode também ter o sentido de introduzir para nós a primeira de todas as bênçãos que ele vai descrever. Então, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e qual é a primeira delas? Ele nos escolheu. Mas pode também ter o sentido de acordo com o fato de que Ele nos escolheu. Ou seja, como sabemos que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais? Paulo diz, Ele escolheu vocês. A pergunta é, qual dessas 3 é possível? Eu creio que as 3. Paulo está dizendo que a razão por que você tem todas as bênçãos espirituais é porque Deus escolheu você para ser dele. Que é claro que a primeira de todas essas bênçãos é a eleição. Deus escolheu para você uma bênção e a mais importante delas. E tudo o que Ele faz em você é de acordo com essa obra graciosa que Ele planejou, com o plano que Ele tem para você. Por que Deus abençoa você, meu irmão? Por que Deus deu a você fé? Por que Deus cuida de você? Por que Deus preserva você? Por que Deus usa a palavra dEle com você? Por que Ele santifica você? A razão é porque Ele tem um plano para a sua vida. Esse é o sentido aqui. E que plano é esse? Ele diz, Deus nos escolheu. O verbo escolher aqui traz o sentido de tomar um pequeno grupo de um número maior. Quando você escolhe uma coisa e deixa o restante que você não escolheu. Tem a ideia de selecionar aqui. A ideia é de que dentre todos os seres humanos que Deus planejou criar, Ele selecionou um número desses seres humanos para si. Porque o verbo escolher tem o sentido de escolher para si. Quando eu vou numa livraria, eu compro um livro. Para mim, esse é o sentido do verbo. Ou compro para alguém, mas aqui esse é o sentido, ele seleciona para ele mesmo, ele escolhe para ele mesmo. Ou seja, Deus não apenas escolheu por si mesmo, mas para si mesmo, porque o propósito primário da eleição é que pertençamos a Deus e o louvemos por sua gloriosa graça. Ele nos escolheu para sermos seus. Esse é o ponto. Ele nos escolheu para si. Crentes foram escolhidos para a glória do Senhor antes que fossem escolhidos para o seu próprio bem. E a nossa experiência, irmãos, de todas as bênçãos que Deus nos dá hoje, é o cumprimento no tempo dessa escolha eterna que Deus fez, do seu propósito eterno de nos dar a graça, que Ele decidiu nos dar antes mesmo de criar todas as coisas. Portanto, a nossa posição, irmãos, não depende de nada do que fazemos. Nem depende da ação mesmo do Filho. A ação primeira de todas é de Deus Pai, que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que escolheu para si um povo de toda a humanidade, e depois deu de presente para o seu Filho. Para que o Filho redimisse, para que o Filho fizesse tudo o que era necessário para reconciliar essas pessoas com Ele mesmo. E a pergunta é, quando é que Deus fez isso? Quando é que Deus nos escolheu para si? Ele diz aqui, antes da fundação do mundo. E o
que ele quer dizer com antes da fundação do mundo? Significa antes de tudo ser criado, na eternidade. E Paulo faz questão de botar essa expressão antes da fundação do mundo para nos ensinar que a razão e a base de Deus nos escolher não levou em consideração nada em nós. Foi antes de existirmos. Foi antes de praticarmos qualquer coisa, como diz em Romanos 9, antes de praticar o bem ou o mal, antes de qualquer coisa em nós. Ele coloca antes da fundação do mundo para dizer, Deus não esperou algum evento histórico, Deus não esperou nem mesmo a obra de Cristo ou a fé de vocês. A escolha de Deus não depende de algo em vocês, de mérito em vocês, de resposta de vocês. Deus soberanamente nos elegeu para a vida antes de existirmos e sem o nosso consentimento. Ele não esperou darmos o consentimento para fazer isso. Ele não olhou antes e disse, quer saber, deixa eu dar uma olhada aqui no futuro para ver quem vai me escolher e quem vai me rejeitar. E aquele que me escolheu, eu escolho para mim. Esse ensino não é bíblico, não está na Escritura. A razão por que Deus escolheu você está apenas nele. Por isso é antes da fundação do mundo. Mas para deixar mais claro ainda que você não tem nada a ver com essa eleição, ele ainda diz assim, nele. Veja o texto. Nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, através dele, não a partir dele. Ou seja, aqueles que foram escolhidos foram colocados em uma união eterna com Jesus antes mesmo de existir. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 9 e 10, Paulo diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Deus nos deu a sua graça em Cristo. Deus nos agraciou em Cristo antes de existir. Nele, antes da fundação. O grande pregador inglês John Stott, em seu comentário de Efésios, diz, naquela eternidade, antes da criação, Deus fez alguma coisa. Deus formou um propósito em sua mente. E esse propósito dizia respeito tanto a Cristo como a nós. Ele nos escolheu nele. Deus nos colocou a nós e a Cristo juntos na sua mente. Resolveu tomar-nos, mesmo quando ainda não existimos, para sermos os seus próprios filhos, através da obra redentora de seu Filho Jesus. Então Deus nos escolheu para si mesmo, não levando em consideração nada em nós, e nos deu ao seu Filho Jesus. Nos considerou seu povo, o povo de seu Filho, antes mesmo de existir. Sabe, eu sempre gosto de uma ilustração bíblica, uma ilustração feita por um pregador, pelo grande pastor Charles Spurgeon, um grande pregador. Ele diz assim, todas as relações que Deus tem com o ser humano são na base de pacto, de aliança. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, com Jacó, com o povo de Israel. Então Deus sempre fez alianças, pactos. E a gente tem na Bíblia alguns pactos. Temos o pacto das obras, que é o pacto que Deus fez com Adão e Eva antes de caírem. Se eles crescem na verdade da palavra de Deus e obedecessem o seu mandamento, eles seriam aperfeiçoados, chegariam ao estado de perfeição e não cairiam mais. Mas a gente sabe que eles caíram. E Adão e Eva caiu e nós caímos junto com eles. Nós estávamos lá neles, representados neles. Depois nós temos o pacto da redenção, o pacto da graça, que é o pacto que Deus graciosamente fez com pecadores, de salvar. Ele fez isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, ele fez isso através de Moisés e finalmente em Cristo Jesus. Deus tem uma aliança com todos os que creem em Jesus. É o pacto da graça. Mas existe uma aliança que foi feita entre o próprio Deus. E na Bíblia a gente vê isso o tempo inteiro. Por exemplo, o Senhor Jesus diz, lá em João, eu rogo não pelo mundo, mas por aqueles que me destes do mundo. Eram teus e tu me destes. João capítulo 17. Lá em João 6 ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E a vontade dele é essa, que nenhum daqueles que ele me deu se perca. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Lá em João 17, no início do capítulo, ele diz assim, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, sobre toda a raça humana, para dar a vida eterna aos que me deste. Ou seja, Jesus é Senhor de todos os homens. Ele é Senhor de todos os homens para dar a vida eterna apenas aos que o Pai deu a ele. Então é mais ou menos essa imagem. Antes de criar o mundo, Deus Pai selecionou um grupo de pessoas e, sabendo que elas cairiam junto com Adão, decidiu redimi-las e salvá-las e deu de presente ao seu filho.
O Filho se comprometeu então a vir a este mundo, assumir a natureza humana, levar sobre si os pecados dessas pessoas. E o Espírito Santo comprometeu-se em aplicar o que Cristo fez por essas pessoas. É isso que significa nele. Você pertence a Jesus. Antes mesmo de você existir, você já pertencia ao Senhor Jesus, porque Deus escolheu você e deu você a Jesus Cristo. Antes do mundo existir, éramos dele. Eu pergunto a você, isso não deixa você incrivelmente admirado? Não há nada que você possa fazer em termos disso a não ser admirado adorar a Deus. Aqui está a segurança da sua salvação, a soberana eleição de Deus. Aqui está a razão do porquê você é um crente. A razão porque você crê, porque você se voltou para Deus. A razão porque, apesar das tentações, das provações e das lutas que você passa nesse mundo, você continua crendo. É que Deus quer você e decidiu que você será dele para sempre em Cristo Jesus. E a resposta apropriada a essa doutrina não é considerá-la divisora. Nosso coração orgulhoso, humano, quando olha para isso, fica, às vezes, responde de uma forma inapropriada, porque fica pensando, então o que eu posso ter feito? Qual é a minha contribuição para a minha salvação? A resposta bíblica é nenhuma. Portanto, adore a Deus, louve o Senhor, exalte o seu nome e esteja seguro nas mãos de um Deus soberano. O seu Deus é absolutamente soberano, meu querido irmão. E Ele não dá essa soberania a ninguém, nem mesmo a você. Essa ideia de que Deus só pode fazer coisas se nós permitirmos que Ele faça não é bíblica. Deus faz o que quer com o que lhe pertence. E dentre as coisas que Ele decidiu fazer foi fazer dos que creem hoje seu povo peculiar, seu povo particular. Deus escolheu pessoas para serem seus. Agora veja, Ele diz que não apenas escolheu para si, mas Ele diz como esse ser de Deus se manifestará. Veja o texto. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, perante ele. A palavra santo significa consagrado a Deus, totalmente pertencendo a Deus, e de tal modo pertencendo a ele que refletimos o caráter de Deus e a sua pureza, um estado de pureza interior, interna, que ele vai produzir em nós, porque ele nos separou para isso. E irrepreensível aqui é a palavra favorita lá do Antigo Testamento, que é usada para os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e no templo. Somente um animal perfeito podia ser oferecido, sem mancha, sem defeito é o sentido da palavra. E eu e vocês não somos, nem sem mancha, nem sem defeito. Nem somos por natureza consagrados a Deus, ao contrário, somos rebeldes, nos voltamos contra Deus. O que Paulo está dizendo é que você deve louvar a Deus, porque Deus escolheu você para ser dele e para viver inteiramente consagrado a ele, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. A palavra sem defeito aqui traz a ideia de algo inteiro, completo. Você já teve aquela situação frustrante de ir no supermercado, que eu às vezes tenho, principalmente o que fica aqui perto? E aí você compra umas maçãs e por fora elas são extremamente bonitas. Eu digo, essa aqui tá boa, essa aqui... E aí eu pego e encho o saco, porque meus filhos gostam, principalmente o João, de maçã. Então eu compro muita maçã que dura 2, 3 dias. Aí eu ainda estou sendo muito otimista, porque não dura tudo isso. E é nossa tristeza perceber que quando você morde aquela maçã que por fora é muito bonita, quando você abre por dentro está lá aquele coisinha meio escura, uma certa manchinha, você percebe que a maçã está podre. Por fora íntegra, mas por dentro completamente cheia de mancha. A palavra irrepreensível traz a ideia aqui de um fruto sem manchas, inteiro, por dentro e por fora. E esses dois termos tomados juntos significam uma pureza e um estado plenamente saudável a tudo aquilo que nós somos. A vida real, a vida verdadeira, realmente completos na presença de Deus. Diante dele significa na presença dele, realmente diante dele, aos olhos dele, não aos olhos dos seres humanos. A ideia aqui é de que essa realidade de santo e irrepreensível será vivida na presença de Deus, aos olhos de Deus, não meramente diante dos homens, mas aos olhos daquele que é santo e perfeito. Portanto, seremos genuinamente santos e perfeitos.
E isso é o que nós já somos em Cristo. Se você crê em Jesus aos olhos de Deus, você já é santo e irrepreensível por causa da justiça de Jesus. Se você crê, Deus olha para você. E o que vê não é um pecador que merece o seu juízo, mas alguém que está em Cristo e, portanto, santo e irrepreensível. Lembra que a carta começa Paulo dizendo aos santos e fiéis? É isso que nós já somos. Mas santo e irrepreensível também mostra que Deus vai fazer com que diariamente nós sejamos exatamente isso. E no capítulo 5 de Efésios, quando ele fala do propósito de Cristo morrer pela igreja, lá no verso 27, Cristo morreu para apresentar a igreja irrepreensível, sem mancha e nem ruga, perfeita. Também aponta para a eternidade, para o nosso estado final, quando estaremos na presença de Deus, completamente perfeitos. Deus nos escolheu para isso, para sermos santos e consagrados na sua presença. Ou seja, o plano de Deus para você, meu irmão, é uma eternidade de consagração a Ele e de vida perfeita através de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Deus escolheu você para isso. O que nos envergonha, o que nos condena, será retirado de nós. Uma vez que Cristo é sem mancha e irrepreensível, nós também somos hoje sem mancha e irrepreensíveis por causa dele. Nossa culpa e nossa mancha são tiradas, somos irrepreensíveis aos olhos de Deus por causa de Jesus. Mas a vida não permitirá que qualquer um de nós esteja livre de culpa, porque pecamos e caímos. Nossas fraquezas, nossas incertezas do mundo e nosso pecado, todos têm um potencial terrível de nos envergonhar diante das pessoas e diante do próprio Deus. Mas a glória do Evangelho é que nosso Pai Celestial apagou o seu nome do quadro negro, do manuscrito que era contra você, tirou e pregou na cruz. Ele já não culpa mais você, Ele não mais culpa você por nada. É isso que você é, santo e irrepreensível, porque você foi escolhido para isso. Somos santos diante do Pai. A justiça que era de Cristo, por sua obediência perfeita, é considerada nossa. A santidade que Deus requer, Ele supre por nossas obras, mas não por nossas obras, mas por nossa união com Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Deus nos considera santos. E isso é incrível. Deus me vê como sendo tão santo como seu próprio Filho. Não apenas eu tenho minha dívida pagada, mas eu tenho as riquezas da justiça de Jesus, da vida perfeita de Jesus, colocada em minha conta, considerado como se fossem minhas. Deus considera que eu vivi a vida perfeita que Jesus viveu, que eu disse as palavras santas que Jesus disse, que eu pensei os pensamentos santos que Jesus pensou, que eu evitei os pecados que Jesus evitou, que eu fui absolutamente perfeito como Jesus o foi. E você sabe, eu e vocês sabemos que não somos assim, nós somos pecadores. Mas porque Deus nos escolheu em Cristo e nós estamos em Cristo Jesus, Deus nos considera assim. Em vez de ter nos desamparado, Ele abre os cofres dos céus para nos dar todos os benefícios da sua graça abundantemente através de Jesus Cristo. E salvação significa estar em um correto relacionamento com Deus. A essência do pecado, meus irmãos, é separação de Deus. Salvação nos conduz a uma correta relação com Deus. E aqueles que experimentam as bênçãos espirituais, eles experimentam porque foram escolhidos por Deus para isso. Todas as bênçãos e todos os benefícios que nós desfrutamos têm a origem e vêm dessa fonte eterna da eleição de Deus. A raça humana ouviu as sugestões de Satanás e caiu, se afastou de Deus, está debaixo da ira de Deus. Como é que uma pessoa pode sair disso? Desse mundo maligno, desse mundo perverso? A resposta é: Deus escolheu pessoas para serem libertas desse estado de pecado para a salvação. Portanto, a minha posição e a sua posição não depende do que fazemos, nem de nossa ação, mas de Deus. Mas há uma coisa: como é que eu posso saber que eu sou um eleito de Deus? Paulo diz que a santidade é o alvo e o fim pelo qual fomos escolhidos. Portanto,
uma evidência da eleição é uma vida de santidade. Devemos pensar em nossa salvação em termos de santidade do princípio ao fim. Tudo na salvação visa e leva à santidade, meus irmãos. Portanto, é errado alguém dizer que ele tem a salvação, mas não vive em santidade. Você não pode estar justo diante de Deus e depois ser santificado ou depois viver uma vida em pecado. A santidade é o princípio e o fim da salvação. Você foi salvo para viver uma vida santa. Você foi escolhido para viver em santidade, para ser santo. E se nós fomos escolhidos para isso, nós seremos. Fomos escolhidos não com a possibilidade de santidade, mas para sermos santos. Deus não nos escolheu antes da fundação do mundo a fim de criar a possibilidade da nossa santidade. Não, Ele nos escolheu para a santidade. É isso que Ele propôs fazer conosco, sermos santos. E Ele vai fazer isso com você. E você pode ser santo através dos meios da graça. A pregação da palavra, a comunhão com a igreja, a leitura bíblica, a vida de oração. Esses são os meios que Deus escolheu para você crescer em santidade. Mas se você desprezar os meios de graça e viver em pecado, não pense que Deus vai deixar você, se Ele escolheu você para ser dele, nessa vida de pecado. Ele vai impor sua mão sobre você, Ele vai pesar a sua mão sobre você. Se você não quiser ouvi-lo, e se você não quiser ser atraído pelo amor de Deus para viver em santidade, Ele empregará outro meio para fazer com que você viva essa vida santa. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 6, o Pai ama, o Pai disciplina os filhos a quem Ele ama. O propósito de Deus para você que crê em Jesus é a vida de santidade. E essa é uma evidência de que você foi escolhido. Os que não valorizam essa verdade da santidade em suas vidas não podem se considerar escolhidos de Deus, nem podem se considerar cristãos. Por mais doutrina que uma pessoa saiba, por mais que ele defenda a eleição, a predestinação, se não houver nele esse elemento de santidade, então ele não pode se considerar um eleito. É possível ser intelectualmente certo, correto, e ainda assim não ser um cristão verdadeiro. O homem que foi escolhido para ser santo. E se não há evidência de santidade na vida dele, isso é prova de que ele talvez nunca tenha sido escolhido por Deus. Portanto, aqueles que usam a doutrina da eleição como desculpa para viver de qualquer jeito, estão deturpando essa doutrina. Eu sou um eleito, não importa, né? Deus já me definiu que eu vou para o céu mesmo, então não importa como eu vou viver nessa vida, porque Deus já me escolheu. Muita gente pensa isso, que a doutrina da eleição ensina isso, e não ensina. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E eu pergunto, você ama a santidade? Você deseja ser santo? Você ama os meios de graça e usa eles para crescer em santidade? Você odeia o pecado dentro de você, meu irmão? Você fica angustiado e sofre em ver aqueles resquícios do velho homem dentro de você? Orgulho, soberba, um pensamento crítico dos outros, rebelião contra Deus, indiferença com a palavra do Senhor. Você se sente mal ao ver essas coisas em você? Deveria, porque Deus escolheu os que creem em Cristo. Se você crê, é porque Deus escolheu você para crer, para ser santo. Eu não sei vocês, mas no fim do dia, depois de um dia intenso do lado, saindo, fazendo coisas, indo de um lado para o outro, quando você chega em casa, pelo menos isso comigo é assim, e você sente aquele cheiro estranho que a sua roupa exala por causa daquele dia difícil, e se você andou de ônibus, então você agregou ao seu cheiro cheiros de outros. Não sei se acontece com você, né? Você saiu com o seu cheiro e voltou com 10 cheiros juntos, que não são seus. Gente, de onde veio isso eu não sei. E aí você se incomoda com isso. Pelo amor de Deus, eu espero que você se incomode com isso. Eu espero que você não pegue essa roupa, ponha no varal, no dia seguinte pegue a mesma para sair para trabalhar. Tem aquele incômodo. Então você sente aquele cheiro negativo ruim. O que você faz com a roupa? Você pega aquele negócio e joga fora, né? Ou pelo menos põe para lavar. Tem certas roupas que depois de um certo acúmulo de cheiros é melhor jogar fora, que não tem jeito. Mas você tira a roupa suja, você não gosta daquilo, você se incomoda.
Às vezes a pessoa que está ao seu lado não está nem tão incomodada assim, ou pelo menos ela está sendo gentil o suficiente para dizer que não está incomodada com você. Não estou sentindo nada. Mas você sente o incômodo, você quer tirar aquela roupa suja e colocar ela dentro da lavadora, ou então botar para lavar aquele negócio, porque não dá. Essa sensação, sabe, de nojo, de incômodo com essa sujeira que você acumulou durante o dia, deveria ser o mesmo senso, ou talvez muito mais poderoso em nós, quando olhamos para o tipo de vida e as certas coisas que nós fizemos ao longo do dia. Como pensamos mal das pessoas, como falamos mal das pessoas, como somos críticos, debochados, quando olhamos para a palavra de Deus e não sentimos desejo por ela, quando desprezamos os outros, quando pensamos coisas e cobiçamos coisas. Nós deveríamos olhar para toda a sujeira agregada ao longo do dia e sentir um nojo tão terrível por essas coisas e dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me perdoa por todas essas coisas, porque o Senhor me escolheu para ser santo e eu não estou vivendo santidade quando eu faço essas coisas. Nós não deveríamos olhar para esses vícios de caráter e pensar: eu sou assim mesmo. Porque as pessoas que nasceram de um jeito nesse mundo e viverão do mesmo jeito até o final de suas vidas irão para o inferno e não para o céu. Mas as pessoas que nasceram de um jeito nesse mundo e foram transformadas ao longo de sua vida na semelhança de Jesus irão para o céu. A santidade é uma evidência de que Deus escolheu você. Se você não sente nojo pelo pecado na sua vida, meu irmão, avalie o seu coração. Segunda coisa, Deus não apenas me escolheu para ser perfeito, Deus me destinou para ser seu filho. Veja o verso 5. Temos um problema aqui. Essa expressão em amor, do verso 4, ela pode também estar ligada ao verso anterior ou ao verso 5. Muitos têm argumentado que em amor deveria ser tomado com o que vem antes. E Paulo estaria dizendo assim: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, em amor seria um aspecto dessa santidade. A gente vive uma vida santa em amor a Deus. É uma boa tradução, aliás, a versão que eu uso faz assim: irrepreensíveis diante dele em amor. Mas eu prefiro a versão que coloca essa expressão em amor com o verso que segue. Ou seja, em amor ele nos predestinou. Ou seja, o motivo para a nossa eleição e predestinação é o amor de Deus. E por que eu penso assim? Por causa do capítulo 2, verso 4 e 5. Veja lá, Efésios 2, 4 e 5. O que diz aí? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que Deus nos deu vida? Ele diz: porque Ele nos amou. Então, o amor aqui na carta dos Efésios são as ações, o fundamento das ações de Deus. O motivo pelo qual Deus nos predestinou, nos escolheu e nos deu vida é o seu imenso amor por nós. Foi por causa do seu grande amor que Ele nos salvou. Além disso, santos e irrepreensíveis tem a ver com a nossa posição em Cristo. E amor deve referir-se ao motivo de Deus ao nos predestinar. Além disso, nesse parágrafo todo aqui, Paulo está falando dos motivos pelos quais Deus nos deu o que deu. E não há nada da resposta humana aqui. Não há fé, não há resposta nenhuma aqui. Apenas o foco no que Deus faz. Portanto, Paulo começa dizendo que a razão por que Deus nos escolheu e nos deu um destino certo como seus filhos é o seu amor por nós. E o amor de Deus é soberano, irmãos. Deus não amou você porque você é uma pessoa amável, porque você é alguém digna de ser amada. Os pregadores da autoestima hoje em dia nas igrejas falam isso o tempo inteiro, fazem as pessoas se sentirem tão bem consigo mesmas que elas acham que Deus só tinha uma obrigação, que era amar essas pessoas. Eu sou tão bom, tão grandioso, tão extraordinário que Deus tem que me amar. E não é assim. O amor de Deus é soberano. Ele ama quem Ele quer e ninguém mais. A palavra predestinar, aqui, nos predestinou, significa literalmente definir de antemão o destino, determinar o horizonte, marcar de antemão. É outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. Com essa expressão, o apóstolo Paulo quer dizer que este foi o plano supremo de Deus.
Deus definiu o destino dos eleitos. Ele escolheu pessoas para si e decidiu qual seria o destino delas. Ele nos amou e Ele decidiu que seríamos os seus filhos amados em Cristo. Esse é o destino dos eleitos de Deus: serem filhos de Deus, santos e perfeitos em Cristo. O Pai é descrito como tendo prefixado o nosso horizonte, determinado o nosso destino, em seu íntimo amor, sem nada fora dele mesmo que o levasse a isso. Ele nos separou para sermos os seus filhos amados. Ele nos destinou para que fôssemos membros da sua família e experimentássemos o intenso amor que Ele tem por si mesmo em nós. O destino dos eleitos é serem filhos de Deus. Se você crê em Jesus, você é um eleito. O seu destino, irmão, é ser filho de Deus. Agora veja que você é filho de Deus por adoção. Veja o texto. Nos predestinou para si mesmo. Deus decidiu que seríamos dele para si mesmo. O seu destino é sermos dele, seus filhos por adoção. Por adoção, de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa expressão, por adoção, filho de adoção, ele tem a ideia da nossa relação e da nossa posição. É um termo legal que define o lugar, o status, a categoria, o privilégio, a posição. Nós somos filhos de Deus adotivos. Adoção é uma proclamação da nova criatura em sua relação com Deus, como seus filhos, adotados. Não somos filhos de Deus por natureza. Os homens não nascem nesse mundo filhos de Deus. Deus adota pessoas na sua família. Deus só tem um único filho, Jesus Cristo, e todos os demais são adotados na família dele em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, foi plano de Deus que certos membros da raça humana caída de Adão, que tinham caído e ficado separados dele, e que viviam em desarmonia com ele, em rebelião com ele, em suas mentes e em seus corações, e que estavam sobre a ira dele, e que não mereciam nada da parte dele, a não ser o juízo e a condenação, ele decidiu fazer dessas pessoas seus filhos em Cristo. Esse é o plano de Deus, que você seja filho dele. E essa adoção é por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus sempre planejou adotar-nos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o plano sempre levou em conta a morte de Jesus na cruz. A adoção é uma revelação que Deus nos dá e não é algo natural. É um ato da graça. A adoção é uma maravilhosa demonstração do amor de Deus. A adoção é tanto uma realidade presente quanto uma experiência futura. A adoção inclui uma herança. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A adoção inclui tudo isso. No primeiro século, quando Paulo escreveu essa carta, as pessoas costumavam adotar pessoas, crianças, para a sua família. E normalmente as adoções eram feitas no primeiro século tendo como objetivo a condução do nome da família. Então as pessoas adotavam aqueles que eram mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes, porque era o modo da família permanecer e continuar, progredir. Então a adoção no primeiro século levava em consideração o que a pessoa tinha para oferecer e como ela poderia carregar o bom nome daquela pessoa. Aqui Paulo está dizendo que Deus nos adotou não porque éramos bonitos, inteligentes ou fortes, ou que poderíamos carregar o seu bom nome com tudo o que somos. Na verdade, não havia nada em nós que levasse Ele a nos adotar como seus filhos. Ele nos adotou na sua família, esse é o nosso destino. Ele nos deu um novo nome, um novo status, uma nova relação familiar, uma nova imagem, a imagem de Jesus Cristo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Os pais aqui da terra, nós pais, podemos amar muito os nossos filhos e podemos amar muito filhos adotivos. No entanto, nós somos incapazes de dar o nosso espírito ao nosso filho. Nós não temos controle sobre os fatores hereditários, mas quando Deus adota, Ele nos dá o seu espírito para habitar em nós. Essa adoção é por meio de Jesus Cristo para si mesmo. É pela obra de Cristo que somos filhos de Deus. É pelos méritos da sua morte na cruz pelos eleitos
que nós recebemos o status de filhos de Deus e recebemos o Espírito habitando em nós. E somos todos os dias transformados para sermos iguais ao seu Filho, para glorificarmos a Jesus Cristo. É por isso que você é filho de Deus. E o Filho de Deus tem todas as bênçãos da herança em Cristo Jesus. Esse é o seu status, irmãos. E como isso é libertador para nós, né? Olha novamente onde está a nossa identidade. É sermos filhos de Deus. Há uma música muito antiga de um grupo chamado Elo, que dizia: bem melhor que tudo o que possa parecer é ser um filho de Deus. Bem melhor do que tudo que alguém possa ter é ser um filho de Deus. Melhor do que status nessa vida, melhor do que dinheiro. Você pode ter amigos, pode ter status, você pode ter o que quiser nessa vida. Isso é inútil, tolo, fútil, passageiro. Grandes nomes que já passaram por esse mundo, passaram. Seus nomes não passam de histórias. Mas nós estamos em Cristo e somos filhos de Deus. Também significa que Deus te ama com o mesmo amor que Ele tem pelo seu Filho. Você está no amado. Você está em Cristo Jesus, você é adotado por meio de Jesus, e Deus decidiu dar a você o seu amor e a sua herança. Você já parou para pensar nisso? Essa bênção de ser filho de Deus, irmão. O que nós merecíamos? Juízo, condenação. O que Deus nos deu em Cristo? A eterna herança juntamente com Ele. Os mansos herdarão a terra. Os filhos de Deus reinarão com seu Filho Jesus. Esse é o nosso status, esse é o nosso privilégio, esse é o nosso destino. Foi para isso que Deus nos escolheu. Mas isso significa que você deve viver como filho de Deus aqui e agora. Você deve entender esse status e viver à luz dele. Essa realidade que dá sentido para a sua vida e que faz com que você modifique o seu comportamento, o seu modo de ser. Viva como filho de Deus. Viva como filho de Deus, porque você é um filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Qual razão Deus fez isso? Veja o verso 5. Ele fez tudo isso segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o seu propósito não tem causa fora dele mesmo. A vontade de Deus não tem um porquê. E beneplácito tem dois sentidos aqui. Significa boa vontade, bom prazer. Pode significar bons sentimentos de uma pessoa para com outra. A vontade de Deus é o desejo do coração de Deus. Esse é o sentido. Portanto, predestinação, eleição, adoção são partes do propósito e da vontade de Deus. Deus se alegrou em planejar isso para os seus eleitos. Deu prazer para Deus nos destinar como seus filhos. Isso é o que Ele quis, isso lhe deu prazer. O propósito da eleição e da predestinação é algo que dá prazer a Deus e deveria dar prazer para nós também. Nós só nos tornamos filhos no Senhor Jesus Cristo e por meio dele, e isso alegra o coração do nosso Deus. Isso deu a Ele prazer e alegria quando Ele decidiu fazer essas coisas. Beneplácito da sua vontade significa que a razão por trás de tudo isso é uma só. Ele assim o quis, isso lhe agradou, isso lhe trouxe prazer e isso lhe traz glória. Há uma clara distinção aqui entre a filiação de Deus e a nossa. O Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus eternamente. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. Nossa filiação vem de Jesus. Não por nós, mas por Ele. Ele é o Filho de Deus que assumiu a natureza humana. Nós somos humanos, adotados na membresia da família de Deus. E recebemos todos os privilégios. A nossa posição e o nosso status é: somos filhos de Deus. E em Cristo, todas as coisas, todas elas, que nos impediam de ter comunhão com Deus, foram quebradas na cruz. Ele desfez os trágicos resultados da queda. Ele riscou os nossos pecados. Mas por meio dele nós fomos adotados. E esse é um estado que não vai mudar. Você jamais deixará de ser filho de Deus. Deus não vai um dia chegar para você e dizer: quer saber?
você não faz mais parte da minha família. Isso nunca vai acontecer. Pais podem olhar para seus filhos e com ira dizer para eles: não considero mais você meu filho. Pais já fizeram isso. Deus nunca vai fazer isso. É imutável. Para sempre. Você será dele. Os que estão em Cristo jamais se perderão. Foi pela vontade e prazer de Deus que Ele nos adotou como membros de sua família através da obra de Jesus. Deus é o Pai de Jesus Cristo e agora é o nosso Pai. Temos o nosso status, o status de nosso Senhor Jesus Cristo como um filho de Deus Pai. E deixa eu ler para você o que uma jovem, Lisa, testemunhou quando entendeu isso. Ela diz: a adoção é atrativa para mim, porque eu era uma perfeita legalista. Legalismo era a força motriz da minha vida. Eu queria e lutava para ser bom o suficiente para Deus, mas eu me desesperei em perceber o quanto isso era impossível, e quanto essa tarefa era impossível para mim. Em algum momento eu faria algo terrível e consequentemente eu perderia a minha salvação. Embora a igreja em que fui criada pregasse que a salvação era algo certo e que eu não poderia perder, muitas vezes eu me perguntei se a maioria das pessoas acredita nisso. A confusão veio do fato de que, embora as igrejas acreditassem na certeza da salvação, elas pregavam uma vasta lista de coisas que eu tinha que fazer para ser um bom crente e para Deus me amar. Eu tinha a sensação de que se eu falhasse em qualquer uma dessas áreas, provavelmente eu não seria salvo. Então o estudo sobre adoção clarificou a minha consciência e tirou a minha confusão. A adoção é um procedimento legal que assegura uma identidade de filho na família de Deus. Não podemos ser expulsos da família de Deus por causa do nosso comportamento. Não precisamos nos preocupar se somos bons o suficiente para fazermos parte da família de Deus. Nada pode desfazer o procedimento legal que nos uniu a Jesus. Ele morreu para nos redimir. Ele assinou os papéis da nossa adoção com seu sangue. Nada pode cancelar a obra que Ele fez por mim. Estou livre do medo de cair. Aleluia! E é isso. Você está seguro para sempre na graça predestinadora de Deus, que destinou você para ser filho dele. Deus nos ama porque estamos em união com Jesus, o seu Filho, o Filho que Ele ama. Unidos a Cristo, somos adotados pelo Pai, e como filhos temos todos os privilégios, todos os direitos e as afeições que o Filho de Deus mesmo recebe do Pai. Essas bênçãos são realmente nossas. Deus nos predestinou para termos santidade de Cristo, para sermos filhos em Cristo. É isso que você é, meu irmão, se você está em Jesus. E o status que Ele tem diante de Deus, nós temos por causa dEle. Porque Deus fez provisão para recebermos as bênçãos e o status de Cristo. Nós temos muita razão para louvar. Você merecia o inferno. Deus fez de você um filho dEle. Louve e o adore. Faça isso. Adore-o com gratidão. Louve-o com o coração cheio de gratidão. Mas por fim, Deus não apenas nos escolheu para sermos santos e nos destinou para sermos seus filhos. Ele nos agraciou para a sua glória, verso 6. Olha o que diz o verso 6. Para o louvor da glória da sua graça. Por que Deus escolheu você e predestinou você, meu irmão? Para quê? Para o louvor da sua graça. As bênçãos de Deus são dadas graciosamente para nós. O verso 6 começa a observar que o resultado da adoção de crentes em Cristo é o louvor de Deus. É para que Deus seja louvado. O louvor é o fim para o qual todas as coisas que Deus fez por nós avançam. O louvor é um dos fins para os quais a predestinação de Deus é dirigida. Deus é tanto o iniciador da adoção dos crentes, quanto o executor delas. E o louvor de Deus é o fim pelo qual a adoção é dirigida. Nós somos filhos de Deus para que a sua graça seja louvada para sempre. Somos filhos de Deus, os crentes são filhos de Deus, e isso é um ato gracioso de Deus, que não leva simplesmente para o louvor de Deus, mas para o louvor de Deus por este ato gracioso.
de graça, para o louvor da sua gloriosa graça. Deus fez tudo isso para que a sua graça gloriosa seja louvada pelos séculos dos séculos. E Deus deve ser louvado somente por nós. Deus somente pode ser louvado por nossa salvação. Ela vem a nós sem nenhuma causa em nós. É por causa dele, é por causa da sua graça. Paulo diz que Deus nos agraciou de forma tão incrível que ele tem como objetivo supremo que a sua graça seja vista, admirada e louvada. O objetivo dele é que quando a multidão de eleitos, adotados em Cristo Jesus, estiverem absolutamente perfeitos na presença dele, naquele dia glorioso, Deus possa ser admirado, louvado, engrandecido e exaltado pelos eleitos e por todas as criaturas do universo. O objetivo era glorificar o seu nome, nos dando a única coisa que pode nos fazer felizes para sempre, a sua gloriosa graça. É para isso que ele fez todas essas coisas, para ele ser louvado, para a glória dele, para o louvor dele. E claro, isso não quer dizer apenas lá, mas aqui e agora. Nós deveríamos nos reunir nesse local de adoração todas as vezes para bendizer e louvar a gloriosa graça de Deus. Você e eu fazemos parte de um mundo caído, você e eu fazemos parte de uma sociedade quebrada, e nós éramos membros dessa raça humana quebrada, e agora somos membros da família de Deus. Status, posição, herança, é isso que nós temos. E toda vez que nós nos encontramos aqui, deveríamos lembrar dessas coisas para alimentar os nossos corações com admiração a esse Deus, para o louvor, ou seja, para o reconhecimento de adoração, para a contemplação e a resposta apropriada em louvor, para o louvor da glória, da excelência manifestada, do louvor da glória da sua graça, o favor de Deus aos indignos, aos que não merecem. Ou seja, a graça expressa um aspecto maravilhoso da excelência do caráter de Deus. A graça de Deus é gloriosa. E o alvo final, irmãos, para o qual Deus nos escolheu e predestinou, é para que a sua graça gloriosa seja louvada. Seu amor, que é um atributo da sua natureza, Ele quer que esse atributo seja contemplado, admirado em todo o seu esplendor. É para isso que Ele quer. E para isso que Ele fez todas as coisas. A ideia aqui é de que a contemplação extasiante daquele amor concedido graciosamente aos que eram considerados perdidos, em ruína, indignos, por causa dos seus pecados. A contemplação extasiante desse amor deve levar à adoração. A adoração. E sabe por que você não adora a Deus com toda essa alegria extasiante? É porque essas coisas não impressionam você. Elas não causam impressão em você. Há muitas outras coisas que causam impressão em mim e em você. E a maioria delas está restrita a esta vida, a esse mundo. Até nós, crentes reformados, ficamos profundamente alegres e louvamos a Deus por uma saúde restaurada, um acidente impedido, uma porta que foi aberta. Mas quando pensamos no fato de que Deus nos escolheu para sermos dele, para sermos seus filhos, para estarmos para sempre com ele, herdeiros dele, contemplando e experimentando o seu amor por toda a eternidade, elas não causam em nós uma resposta de adoração e de louvor. Isso me lembra um vídeo que eu acho que foi o Zé Luiz que me mandou, alguém me mandou, de uma senhora que estava indo à igreja mundial, internacional, alguma dessas grandes, agradecer a Deus. E é claro, na lista de pessoas estava gente, não, eu era pobre, não sei o que, e lá eu ofertei, fiz meu sacrifício, e agora eu tenho 3 carros, minha empresa. E quando chegou a senhora, ela disse, eu queria louvar a Deus e agradecer a Deus porque eu estava em pecado, eu era uma pessoa destruída, vivia longe de Deus, estava perdido, ia para o inferno, mas agora Deus me perdoou, meu pecado foi cancelado e agora eu estou salva. E aí o pastor olhou para ela, tudo bem, meu irmão, mas agora conte a bênção. Porque aquilo ali não interessava para eles. E nós temos uma mentalidade semelhante.
Bênção tem a ver com coisas que a gente experimenta nessa vida. Olhamos, somos tão focados nesse mundo que nós nos alegramos quando Deus nos coroa com essas bênçãos temporais. Mas eu volto a dizer a você, bênçãos temporais não são sinais de que você tem um correto relacionamento com Deus, porque Deus faz ímpios prosperarem. Deus dá riqueza para perversos e ímpios. A gente não diz que Deus é o dono do ouro e da prata, como diz a Bíblia, então é Ele que distribui. Salmo 73, o salmista diz, eu fiquei observando e vendo que os ímpios prosperam enquanto os justos são condenados, e eu quase me perturbei, mas quando entrei no teu templo, aí eu compreendi as coisas e louvei o Senhor. Mas às vezes nós pensamos nessas coisas e alimentamos os nossos corações com elas, a tal ponto que as bênçãos espirituais, as realidades espirituais não fazem com que o nosso coração exploda de emoção e de louvor. Não nos impacta. Não faz isso conosco. Alguns cristãos conseguem alegrar-se mais com seu time de futebol, ou com seu filho que passou na faculdade, do que com o fato de que Deus fez de você seu filho, através de Jesus, e que todos os seus pecados que te lançariam para uma eternidade no inferno foram tirados, e que no lugar de um tormento eterno, você experimentará uma alegria e uma felicidade intensas. Tudo que nós experimentamos nesse mundo é passageiro. A nossa felicidade é circunstancial, já parou para ver? Temos momentos de alegria, mas na glória eterna, a felicidade será perene e intensa, profunda e constante, porque estaremos para sempre diante daquele que é a fonte de todo o prazer que existe no universo, e Ele derramará para nós toda a profusão de seu amor, que nos preencherá com toda a imensa felicidade para a qual fomos criados. Deus não nos dará gotas dessa profusão do seu amor e da sua graça. Deus derramará abundantemente sobre nós. Eu fui para o Amazonas em 2010 para uma conferência reformada na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, na cidade nova, lá em Manaus. Manaus é uma cidade muito, muito interessante, legal, gostei da cidade, quente, pele oleosa, mas fora isso, muito boa cidade. E ficamos na casa de um casal muito querido nosso, gente boa, e esse casal planejou para nós que estávamos na casa um passeio para conhecer as cidades ao redor de Manaus. Então já é maravilhoso você ir numa feira em Manaus e olhar o imenso rio que está diante de você, o Rio Amazonas. É incrível aquilo, em época de cheia. Mas ele nos levou para uma cidade distante, onde nós iríamos passar algumas horas caminhando e encontrar as quedas d'água que tinham naquela região. E nós andamos horas, assim, andamos muito para chegar lá. Descemos em escadas, passamos por cavernas, eu tenho fotos nessas cavernas, e chegamos finalmente. E quando lá chegamos, o barulho intenso daquelas quedas d'água, a água fria e limpa, uma coisa boa você estar no rio limpa, coisa linda. E então eu estava junto com o pessoal da Editora Fiel, e nós entramos lá e fomos exatamente ficar debaixo da cachoeira. E ali sentado numa pedra enorme, a água da cachoeira batendo nas costas, e aquela sensação gostosa de que eu não quero sair daqui nunca mais, que aqui está bom demais. Aquele derramar de cachoeira constante que não para, aquela profusão de água, essa é a imagem do que eu descrevi para você agora. Ininterruptamente, por toda a eternidade, uma profusão maior do que aquela que você possa imaginar, do imenso amor e prazer de Deus, serão derramados em você como seu filho. Lembra do que Deus Pai disse a Jesus Cristo quando ele foi batizado? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Agora em Cristo essa frase faz sentido para você, porque em Cristo Deus Pai diz para nós: esses são meus filhos amados em quem tenho todo o meu prazer. Por toda a eternidade, o deleite e prazer de Deus serão sobre os seus eleitos em Cristo Jesus. E sabe o que você deve fazer ao contemplar essas coisas? Você deve adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo
bendizer o seu nome para todo sempre. Ele derramou essa graça abundantemente no amado. O amado aqui é Jesus, o Filho do seu amor. Essa expressão significa que Deus sempre amou o seu Filho Jesus. Existe uma relação de amor eterno entre o Pai e o Filho. E a comunhão eterna que existe de amor entre o Pai e o Filho é Deus e Espírito Santo. E quando somos adotados na família de Deus, nós somos inseridos nesse círculo de infinito amor. Somos tão amados pelo Pai quanto Ele ama o seu Filho amado. Que pensamento incrível! O Pai nos ama assim como ama seu Filho Jesus, porque estamos em Cristo. Paulo chama Jesus de amado e nos diz que Deus nos deu sua graça no amado. E Ele faz isso para mostrar que agora estamos em um relacionamento de amor com Deus Pai e com Deus Filho. Paulo chama Jesus de amado para mostrar o grande preço também que Ele pagou para nos adotar como seus filhos. Jesus sempre foi o Filho supremamente amado pelo Pai, aquele a quem Ele tem todo o seu prazer. Contudo, o Pai e o Filho decidiram interromper essa perfeita relação de amor para que o Filho pudesse ir à cruz e receber a ira e o ódio do Pai por nós. E você pode perguntar por que Deus não nos perdoa simplesmente sem que Jesus tenha que morrer pelos nossos pecados. A resposta é que Deus é absolutamente santo e nós não somos. A santidade de Deus e a sua justiça exigem que Ele pague o pecado. Seu amor eterno e santo o moveu a enviar seu Filho para pagar a penalidade dos meus pecados e dos seus pecados como substituto de cada um de nós. E porque o Filho pagou o preço, o Pai é livre para nos adotar. Nós éramos pecadores, agora somos membros de sua família. Ele nos cobriu com as vestes da perfeita justiça de Cristo, nos dando pleno status como seus filhos herdeiros. Que graça incrível é essa, irmãos. É por isso que ela deve ser louvada. Deus planejou dar graça a nós para demonstrar a grandeza do seu ser. Portanto, o que você deve fazer por toda a sua vida é meditar nisso, é pensar nisso todo o tempo. Qualquer coisa que rouba a glória de Deus em nossa salvação não vem de Deus. Afirmar que Deus escolhe com base em nossa fé e em nossas obras é roubar a glória de Deus. Portanto, ela não é um ensino bíblico. E para louvarmos a Deus apropriadamente, por sua gloriosa graça, nós devemos lembrar do que nós éramos antes da graça de Deus vir até nós. Nunca apreciaremos a graça apropriadamente enquanto não entendermos a profundidade do nosso pecado, do qual Deus nos resgatou. Nós vamos ver isso em Efésios 2. Usando a analogia da adoção, nós não éramos filhos atraentes de Deus, não éramos filhos bem educados, não éramos filhos brilhantes, com grande potencial quando Deus resolveu nos adotar. Éramos sujos, contaminados, desobedientes, desrespeitosos e desafiadores. Não havia nada em nós que atraísse Deus para nós, mas Ele veio até nós com graça e nos fez seus filhos. E a resposta apropriada a tudo o que Ele fez é a adoração. Às vezes, alguns líderes de louvor dizem assim: quem tem alguma razão para louvar a Deus aqui essa noite? E a ideia é de que a gente teve alguma bênção durante a semana para louvar a Deus. Aqui está toda a razão que você precisa para louvar a Deus. O fundamento da nossa adoração está em Deus. Nós adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele fez através de Jesus. O nosso louvor não se fundamenta na atmosfera que nós criamos, a música que nós usamos, os instrumentos que nós usamos, nem as circunstâncias boas que vêm sobre nós durante a semana. Não! A nossa adoração está fundamentada nele, nos atributos dele, nas obras dele. Ele, sua graça, Ele que nos fez seus filhos, Ele que nos ama com o mesmo amor que Ele ama a si mesmo. É toda a razão para nós adorarmos o seu nome. Há um cântico que nós cantamos que diz exatamente isso. Nós o louvamos por aquilo que Ele é. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Louvado seja, lembra desse cântico? Senhor, teu nome é entronizado entre as nações. Exaltarei a tua glória, a ti, Senhor. Pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim.
e do teu amor que opera em mim o meu amor por ti, Jesus. Eu engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Jesus. Esse é o modo apropriado de responder a tudo que Deus fez por você. A adoração, louvor a Deus. Louve o Senhor, meu irmão, adore o Senhor, exalte o Senhor, glorifique o Senhor. Profunda admiração no seu coração deve nascer quando você medita nessas coisas. Louve a Deus, engrandeça o seu nome, exalte o seu nome. Tire os olhos de você mesmo, tire os olhos das suas circunstâncias, tire os olhos das coisas ao seu redor e olhe para Ele, olhe para a sua glória, contemple a sua glória, veja a sua majestade, e então tudo em você será transformado, e a resposta de adoração será natural e vai fluir em você, mesmo em meio a toda dor e sofrimento. Você o louvará, você o engrandecerá. Paulo e o seu conservo Silas estavam presos em um cárcere na cidade de Filipos. Eles tinham sido chicoteados durante várias horas e depois foram entregues para ser colocados numa prisão mais adentro, escura, nojenta, cheia de animais, de bichos, e ali naquele lugar, altas horas da noite, à meia-noite, com toda a dor no corpo, com as suas mãos e seus pés presos, diz a Bíblia, eles louvaram a Deus. Não são as suas circunstâncias que te ajudam a louvar a Deus, é o caráter de Deus que te leva a adorá-lo. Se a sua adoração está fundamentada nas circunstâncias da sua vida, você não está adorando a Deus. Mas se você o louva, apesar das circunstâncias, pelo que Ele é e pelo que Ele faz em você em Cristo, então você realmente o está adorando, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. É para Ele ser louvado que Ele fez todas essas coisas. Por isso eu volto a perguntar a você: você louva a Deus pela doutrina da eleição? Você se alegra nessa doutrina? Deveria, porque ela leva a esse tipo de louvor que nós descrevemos aqui. Mas talvez você veio essa noite aqui e esteja pensando: pastor, essa não é uma mensagem para mim, porque eu não creio em Jesus, portanto eu não sou um eleito de Deus. Talvez você não seja, e se você não for um eleito, você estará perdido para sempre. Mas deixe-me dizer quais são os sinais de um eleito de Deus. O eleito de Deus se arrepende dos seus pecados e se volta para Jesus. Se você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, esse será um sinal de que Deus escolheu você, uma evidência. Mas deixe-me dizer mais uma coisa para você. A eleição mostra que a salvação depende apenas de Deus, não de você, não da sua escolha, não do que você faz. Portanto, eu, se fosse você, me apegaria a isso. Assim como os moradores da cidade de Nínive, quando ouviram que Deus destruiria a cidade, se apegaram a uma esperança: quem sabe Deus tenha misericórdia de nós. Você deveria se apegar a essa única esperança: quem sabe esse Deus cheio de graça tenha misericórdia de mim. E eu iria até Ele e clamaria por sua misericórdia. Por isso eu quero convidar você a se voltar em arrependimento e fé e a crer em Jesus. Volte-se para Ele, creia nele, confie no eterno e soberano Deus que salva pecadores como você. Ele tem poder para salvar pecadores, e se você se voltar para Ele, Ele vai salvar. Aliás, a Bíblia diz que todo aquele que vai até Jesus jamais o lança fora. Só que antes Ele diz: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se você for até Ele em sincero arrependimento e quebrantamento, este é um sinal de que Deus deu você a Ele. Vá até Ele, creia nele, confie na graça de Deus. A eleição me ensina que somente Deus salva pecadores, portanto vá até o Deus que salva pecadores e entregue sua vida a Ele. Faça isso agora em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado por essa noite tão cheia de alegria na Tua presença, pela incrível graça que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ó Deus bendito, te adoramos por essa graça infinita e sublime, cheia de bondade e de riquezas. A gente olha para essas coisas, Senhor, e ficamos pensando quanta riqueza o Senhor decidiu derramar sobre nós, transformados inteiramente de pecadores a santos e irrepreensíveis, de filhos da ira para filhos em Cristo Jesus, herdeiros e co-herdeiros com nosso Senhor. Que privilégio incrível, que verdade extraordinária.
Ó Deus, que as nossas mentes se regozijem em tudo isso o tempo inteiro. Que a nossa alegria esteja fundamentada apenas no Senhor e em tudo que o Senhor fez por nós. E que o nosso amor pelo Senhor aumente mais e mais à medida em que pensamos nessas coisas. Deus eterno e perfeito, livra-nos dos nossos pecados e nos santifica para o louvor da Tua gloriosa graça. Em nome de Jesus. Amém.